Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast Túlio Witt. Túlio Witt, seja muito bem-vindo. Que honra estar aqui com vocês. É um prazer enorme em Belo Horizonte, minha terrinha. Ó, eu fiquei esperando um pão de queijo aqui com goiabada, eu confesso. Mas estou muito feliz de estar aqui com você, Cristiano. Obrigado por me receber. É um grande prazer te receber aqui, sabendo que você hoje é está no nicho de infoentretenimento. É difícil, parece um trava-língua. Não é verdade? É igual a rua da minha casa, chama Caraguatatuba. Não é complicado? É um trava-língua. E nós sabemos que você já produziu mais de 2 bilhões de visualizações na internet. Isso é um feito. É um feito e por incrível que pareça, não foi algo difícil não, viu? É tudo com muita estratégia. Eu sei que você vai sugar muito dessa estratégia aqui de mim hoje. Eu quero e vou aproveitar muito dessas estratégias. Vamos. E uma das coisas que eu sei de você também, que você hoje ficou entre os top 3 do Twitter. Foi durante esse evento, esse grande evento, que a gente bateu esses 2 bi, nós ficamos em top 3 em Twitter mundial, em Trends. E você também assessora e já assessorou muitos empresários, empresas unicórnios e clínicas de estéticas renomadas hoje no país. Hoje são mais de 300 pessoas, sendo elas médicos, esteticistas e de mercados de nichos completamente aleatórios. E também proprietário de uma empresa de marketing 360 graus. Uma das minhas empresas, que é o Grupo Uriar, que traz luz, clareza para os nossos clientes. E claro que a gente não pode deixar de falar com mais de 1 milhão de seguidores hoje, né, na internet, no Instagram, e que viraliza tudo que você faz, não é verdade? Exatamente, amigo. E ó, vocês vão sentir que isso aqui vai ser viral também. Tô sentindo que vai sair bons códigos aqui. Veja só, você está retornando à sua cidade natal. E qual que é a sensação de estar novamente aqui, aonde tudo começou, aonde você idealizou todos os seus projetos de vida? Cara, posso ser sincero, Cristiano? Assustador. Porque ele foi o lugar do começo. E o lugar do começo, para muitas pessoas, também significa seu lugar de guerra. Então foi meu lugar de guerra, foi meu lugar de luta, foi meu lugar de marcas, foi meu lugar que exigiu um crescimento muito rápido. Eu sou jovem, um jovem de 27 anos. Eu comecei aqui muito cedo, enfrentei desafios que não eram para minha idade, mas eu precisei enfrentar esse desafio para ser aprovado. Então estar aqui para mim é um pouco assustador, novamente. Depois de 2 anos sem pisar em Belo Horizonte, eu já tinha vindo há 2 anos atrás aqui, passei 3 dias e dessa vez eu vim passar um pouco de mais tempo, minha família é daqui. Então a terra que um dia foi a terra do crescimento, a terra da vergonha, hoje é a terra da dupla honra, a terra que me expulsou, mas a terra que me expulsou para mais perto do meu propósito. E hoje eu volto transbordando esse propósito nessa terra para explodir muitas sementes por aqui. Uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte: seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Porque eu vejo que Minas Gerais ela é uma terra que ela precisa de se despontar para o mundo em algumas situações. E hoje a nossa proposta, até aqui dentro desse podcast, é dizer que aqui dentro do estado de Minas Gerais existem pessoas, existem corações empreendedores, existem conceitos que a gente pode levar para fora e dizer que aqui é uma terra aconchegante e ela precisa de sempre ser. Então, você ficou 2 anos fora e que você tenha hoje muitos bons frutos, que eu desejo isso aqui, com pouco papo, né? Mas que eu desejo para você. Muito obrigado. De todo o coração, tá? Ô Túlio, sua experiência de sucesso acumulou aos anos
principais valores que você acredita que possam contribuir para você hoje. Quais seriam eles? Eu acredito que valores e princípios são apenas drives que são instalados por repetição. Você não nasce com princípio e valor instalado dentro de você. Isso é atualizado durante os anos do seu crescimento. Existem valores e princípios que os seus pais instalam em você, depois que a escola instala, depois o que a TV instala, o que a faculdade instala, o que as boas ou más amizades instalam, o que a igreja instala, o que a cultura instala. Então, a pessoa ela nunca consegue reconhecer quais são os valores dela, quais são os princípios dela, até porque ela não sabe quem ela é. Então, o primeiro passo que eu tive que tomar na minha vida é descobrir quem é o Túlio. Para onde eu tenho que ir? A hora que eu descobri minha identidade, descobri o meu destino, ficou fácil de entender quais são os meus valores. E os meus valores, eles estão em lealdade, estão em transbordo e multiplicação. Porque é tudo que eu tenho dentro de mim hoje. Eu tenho lealdade àquelas pessoas que desconhecem esse valor e só têm a sensação dele. Eu tenho multiplicação para aquelas pessoas que só querem somar, dividir ou subtrair. E tenho transbordo para aquelas que estão vazias. Mas dentro dessa questão de ser programado, né, esse HD que a gente sabe que a gente recebe dos nossos pais, recebe do meio, recebe de influência religiosa, seja qual que seja, recebe dessa cultura brasileira que a gente estuda hoje, sendo projetado para o mercado de emprego, né? É uma coisa interessante que eu lembro que meu pai, ele tinha um sonho para mim, que eu fosse um oficial do Exército. Então, que eu estudasse, que eu me tornasse ali, ele é um engenheiro do Estado, aposentado, e ele acreditou que ele tinha chegado no ápice da sua carreira, né? Então, o quanto que é interessante essa questão de quebrar esses paradigmas, que não seja só profissional, que seja do ser mesmo, né? Do próprio perdão de si mesmo, não é verdade? E aquele que fala o seguinte, olha, eu estou hoje me posicionando, vou empreender, vou arriscar, porque nós não somos treinados para arriscar. Né? Dentro disso que você acabou de expor também, né? Desde pequeno, nós somos manipulados pelos nossos pais, manipulados por tudo que fez parte do nosso processo evolutivo. E o nosso cérebro, aqui nos bastidores, ele falou que o nosso cérebro parece uma esponja. Eu acredito que o cérebro ele tem um porteiro. Esse porteiro ele faz uma assimilação de acordo com todas as pessoas que criaram bolhas, bloqueios, traumas no seu cérebro, e aquilo que você mesmo foi culpado de criar sozinho, ele pega essa novidade, esse drive novo, e manda esse recado para todo esse ecossistema criado na sua cabeça. E pergunta, isso aqui está pronto para poder acessar? Esse drive pode ser instalado? Isso aqui pode passar? Pode entrar? E todo esse comando que você construiu fala que não. É por isso que as pessoas têm dificuldade de prosperar. É por isso que as pessoas têm dificuldade de conseguir ascender-se. Porque elas não conseguem falar na linguagem do outro. E não conseguem receber informação também na velocidade com que o cérebro dela consegue interpretar. Então nós que somos comunicadores, nós precisamos clarificar a comunicação para que a gente consiga ter a senha desse porteiro. Para que a nossa informação ela flua e o drive seja instalado. E falar na lógica de alguém é primeiro interpretar qual que é a limitação do ecossistema que está instalado aí já. O que está dentro de você? E como codificar, Túlio? Já assistiu o filme Hulk? Diz, né? A pergunta de $1 milhão. Como codificar? Já assistiu o filme Hulk? Sim. No filme Hulk, acho que, se não me engano, é o 1, quando ele está fugindo, ele passa pelo Rio de Janeiro no filme, né? Foi gravado no Brasil umas cenas. Ele tira o sangue dele, porque ele está em contato com um doutor, se não me engano, chama Doutor Azul. Ele recolhe o sangue e para poder enviar amostras para esse doutor. Esse doutor recebe essas amostras e fica muito fascinado com o que tem dentro daquele homem. E ele, quando consegue encontrar com o Doutor Azul, tem um exército atrás dele.
E o general desse exército, que é o pai da esposa da menina que ele gosta, tem um capanga. E esse capanga fica vidrado no que aquele homem se transforma. E acha o Doutor Azul. Quando ele acha o Doutor Azul, ele descobre as amostras de sangue. Então ele pega aquele sangue e injeta aquele sangue nele, no corpo dele. Ele pegou o sangue de alguém que tinha algo poderoso dentro dele, que quando vinha para fora aquele poder, mesmo que descontrolado, tinha bondade. Mas quando ele aplica um poder de outra pessoa dentro dele, vem com outra fera dentro. Vem com algo que quer matar, destruir. Assim somos nós que atualizamos as pessoas por aí. Se eu te der um pouco do meu sangue, o que vai potencializar dentro de você? Eu sei o que tem dentro de mim. É por isso que eu preciso saber o que tem. Qual é a senha do seu porteiro? Qual é o ecossistema que está instalado aí? Por onde eu tenho que começar? Para que a riqueza faça sentido, para que o amor faça sentido, para que a acessibilidade faça sentido, para que os lugares novos que você quer alcançar façam sentido. Isso é qual tipo de necessidade que está instalada? É verdade. Uma coisa que é interessante que dentro de todo esse ecossistema, a gente é até ensinado que prosperar é errado, cara. Não sei se você já se deparou com isso. Quantas vezes as pessoas resistem à ideia da prosperidade, da riqueza, de viver uma vida abundante, né? E hoje você já teve mais de 2 bilhões de visualizações, né? E dentro dessa quantidade de influência, o que você se sente responsável naquilo que você transmite para outras pessoas? Como que você se sente? Você sabe o que significa comunicação? Comunicação é transferência de luz. Eu sou responsável pela luz que tem dentro de mim. Se o que tem dentro de mim é escuridão, na hora que eu abrir a minha boca, eu vou transmitir confusão mental. Na hora que eu abrir a minha boca, eu vou ter dispersão. Mas se eu tenho luz dentro de mim, clareza no que eu falo, eu tenho atualização. Então a responsabilidade que eu tenho sobre o que eu prego hoje para as pessoas, a informação que eu levo para elas, é com a maior clareza daquilo que me tirou do zero e me colocou nas cadeiras, nos lugares que eu ocupo hoje. E eu consigo clarificar esse caminho porque eu vivi esse caminho. E nesse trajeto eu aprendi a diferença entre acreditar e confiar. Que talvez você que está assistindo, você só acredita que você vai mudar de vida. É por isso que você continua no mesmo lugar. Por isso que você não sai da vida de merda que você tem. Porque quando você acredita, você vê outras pessoas como eu, que tem a coragem que você não tem, vivendo o que você gostaria de viver. Aí o dinheiro ele vira um perseguidor seu. O dinheiro ele vira o quê? Ele vira um senhor, um senhorio, um sucerano, comandando seu feudo, comandando você, que é só um vassalo. Quando você vira essa chavinha do acreditar para o confiar, quando você confia em algo, você tem a clareza que você precisa realizar aquilo a qualquer preço. E você realiza. Essa é a minha comunicação hoje. Porque quantos são os profissionais, que eu falo até na área que eu atuo, quantos são os profissionais que hoje eles trabalham justamente por isso que você está dizendo, pelo valor que ele vai receber no final do mês. E isso realmente você percebe que as pessoas que entregam a sua vida a uma questão apenas econômica do dinheiro, ele troca qualquer serviço por qualquer coisa e se torna escravo de si próprio. Quem trabalha por um valor que vai receber no final do mês é porque não reconhece o valor que tem dentro dele. Então ele tem a necessidade de ser aprovado por algo que ele não consegue recompensá-lo sozinho. Então ele precisa que alguém recompense ele. O nosso cérebro ama a pessoa recompensar a gente, as pessoas nos recompensarem. Hoje eu sou um dos caras mais caros no mercado de marketing.
Um dos caras mais caros. Eu faço questão de cobrar o mais caro possível para selecionar aqueles que estão pelo dinheiro, aqueles que estão pelo propósito. Porque quem está pela recompensa não está disposto a cumprir o período de propósito, o período de entrega, de formação, de organização. Já tem muita gente desorganizada aí, né? Talvez você seja um deles. Mas tem chance para você ainda. Aliás, o que a gente mais... Eu, como contador, gestor de empresa, o que a gente mais encontra são pessoas desorganizadas. E, aliás, né, a bagunça... Elas preferem estar nela para não enxergar a luz do seu negócio e de si próprio. Você quer saber como que você descobre de repente quem é uma pessoa desorganizada? Sacode uma nota de 100 na frente dela. Simples. Oferece um Pix nos seus stories. Oferece um joguinho de casa de aposta. Pessoas desorganizadas querem ser recompensadas porque elas não sabem organizar a própria bagunça que criou. Tá tudo bem, a gente consegue arrumar sua bagunça. Só que você vai ter que pagar o preço por isso. De graça, não. Túlio, você reuniu 500 artistas em um evento top 3 do Twitter, correto? E você demonstra a capacidade de conectar pessoas e criar engajamento. Como você aborda a importância das conexões no mundo digital atual? Com filtro ou sem filtro? Sem filtro. Vamos lá. Influenciador. Existem pontos de conexão que façam com que a gente seja inserido nessa bolha orgulhosa do ego deles. Dinheiro, network e acessos. Eu usei esses 3 códigos para reunir mais de 500 artistas dentro de diversos eventos. Não foi um, foi vários eventos. Porque eu entreguei aquilo que eles estão acostumados a consumir. Nada. Eu entreguei álcool, eu entreguei entretenimento, eu entreguei música e networking entre eles ali para poder ter mais o quê? Mais números. Mais números de seguidores, mais números de curtida. E ali eles conseguiram fazer o dinheiro deles. Mas os mais inteligentes desse jogo, não estavam lá. Não participaram disso. Porque eles não são caçadores de recompensa como muitas pessoas, independente se elas têm grande exposição na mídia ou têm pouca exposição na mídia. Eu usei gatilhos que reuniu todas elas a fim de um propósito: se conectar com quem tem mais números que elas, encher a cara, ficar louco e ter conteúdo para postar nos stories para os fãs e as páginas de fofoca reproduzir no dia seguinte. Como é que pode, né? A gente começa a pensar que hoje o grande medo é de ser cancelado na internet. Cancelado é a única forma de ser promovido hoje. Né? Então, hoje é uma guerra. A gente vê que hoje as pessoas elas estão em busca de só um reconhecimento. E, na verdade, hoje nós estamos em busca de uma realização pessoal. Pelo menos eu acredito assim. Né? Então, a gente quer ter uma ascensão dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, não apenas números. Né? Eu acredito, né, dessa forma. É porque os números ele tem o mesmo efeito no cérebro do que o álcool. Na neurociência explica, na ciência também, que o álcool ele é um inibidor do córtex pré-frontal, que fica aqui na frente. Sim. Então, quando você ingere muito álcool, você aciona o córtex visual e o subconsciente, onde está ligado traumas, medos, hábitos, até a coragem que você não tem quando está consciente, está lá também. E o córtex visual é a área imaginativa, que é a mesma área que as crianças usam e que os viciados em pornografia também usam. Né? Então, é muito próximo. E quando você toma um álcool, você atinge esses lados do cérebro e você inibe aquilo que te faz ter racionalidade, que te faz pensar de forma racional. Então, os números é a mesma coisa. Porque quando você não tinha nada, você tinha o processo de construção. Aquilo dava dopamina no seu cérebro. Então, quando você tem muitos números chegando ali com facilidade, likes, seguidores, comentários, dinheiro por causa das publis,
inibe de uma vez o seu córtex. O pré-frontal, que é o responsável pela realidade. Porque você nunca teve. Então aquela dopamina te deixa cego. E você só fica imaginando o que você pode fazer com aquilo para você. Você se torna o centro de tudo. Aí não tem transbordo. Né? Tem só... É como se você enchesse esse copo aqui e esperasse a água apodrecer. Que é o que acontece com os nossos artistas hoje. É por isso que a maioria tem depressão, a maioria tem ansiedade, a maioria se suicida, a maioria vai para as drogas, a maioria se acaba. É por isso que a maioria dos influenciadores do nosso país hoje são lixo. Porque eles não aprenderam a transbordar. Eu tô aqui, como outras pessoas estão aqui para ensinar eles a transbordar, para tirar essa água suja e lembrar que a fonte que um dia deu esses números para eles, ela pode jorrar mais. Eles precisam religar, se reconectar a essa origem para que ela volte a despejar água limpa, água nova, para ter essa limpeza. Então, não é nem para eles transbordar agora. Vamos limpar o que está sujo primeiro. Aí sim, transbordar em volta. Perfeito, Túlio. Hoje você é dono de uma grande agência de marketing. Uma agência 360 graus. E você traz sempre inovações para dentro do marketing. Você pode nos compartilhar um pouco dessas estratégias? Claro. Hoje, trabalhar com pessoas não é fácil. E quando a gente fala de marketing, no cenário atual hoje, vou falar Brasil, que mundo não, é o desafiador, porque tem muita gente que faz um cursinho de internet e já se sente especialista em marketing. Outros que conseguiram audiência vendendo curso na internet, curso de nichos que não tem a ver com digital, se sentem especialista em brand, se especialista em posicionamento, porque aprenderam algumas pílulas. Então, a cabeça das pessoas hoje estão muito, como eu posso dizer, destruídas com relação ao que é o cenário de marketing atual. E o processo de dissociar ideias é muito mais custoso do que associar novas ideias. E quando se trata de mostrar para os clientes hoje a realidade de uma construção de brand, uma construção de marketing, é custosa. A minha estratégia está sendo entregar micro resultados e recompensas, porque o cérebro dele já está acostumado assim. E nesse processo eu estou construindo a base por baixo. E eu criei uma metodologia que é: eu faço por você, eu faço com você e te ensino a fazer sozinho durante todo esse processo. Porque eu sei que a pessoa que chegou para mim, ela está suja de tanta informação, de tanta gente que se diz guru, que tem fórmulas rápidas, que funciona muito rápido. E não é assim. É um processo construtivo. Então eu pego na mão dessa pessoa, gero a recompensa que o cérebro dela necessita, mas eu vou construindo ali e vou aos poucos treinando o cérebro dela para que entenda de verdade sobre esse mercado, até que ela consiga ter a prática sozinha, voluntária ou involuntária, dessa tarefa digital, né? Que eu costumo dizer que daqui a 5 anos vai existir 2 tipos de pessoas: as que existem no digital e as que não existem. É uma coisa que, um comentário do meu dia a dia, né? A gente se depara com tantas pessoas que dizem saber de marketing e na hora que você vai esperar os resultados, esperar a devolução daquilo que você investiu de tempo, que eu acho que é o mais caro, depois daquele valor que você desprende, que vai agregando, que vai compondo um resultado que não chega. Eu vou só pegar essa verdade? fala sua, só para você poder ver que legal. A maioria das pessoas acha que investimento em marketing é o retorno sobre o investimento, o dinheiro que ela colocou. Não. Porque, se eu vou pegar o Pablo Marçal, com certeza você conhece. Sim. O Pablo, em uma campanha, ele gira em torno de 1 milhão dia, 600 mil dia em tráfego pago. Okay. Para ele poder estar em todas as mídias espontâneas, é mais de R$1 milhão, às vezes mensal, para poder estar em tudo. O retorno está na construção. E o que você faz com essa construção,
e não sobre o que essa construção vai trazer do dinheiro que você colocou nela. Não tem como você esperar que um prédio, depois que você constrói, ele te dê todo o payback rápido. Não, você precisa fazer com que ele seja atrativo para que as pessoas tenham vontade de locar espaços lá dentro. Perfeito. Você hoje com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, como você mantém a sua relevância e engajamento no cenário tão dinâmico e competitivo? Me renovando sempre, me atualizando, estando antenado às informações e sempre trocando de ambiente, novas experiências. Isso assim, a gente vê que hoje a competição tá assídua, né? Então, uma pergunta. Agora essa pergunta é minha pessoal. Quando a gente pensa em alinhamento de comunicação, existe um estudo hoje específico que você pode hoje entender para quem você quer comunicar, a maneira correta de comunicar, ou seja, determinados nichos de mercado existe um padrão comportamental. Como que se estuda esse padrão comportamental para que seja feita uma boa copy de venda para eles, por exemplo? Você precisa entender quem você é. Qual que é o seu perfil de personalidade? Você é o quê? Você é um sanguíneo, um fleumático? Você é um colérico? Você é um sociopata, psicopata, empata? Qual que é os seus traços de personalidade? E esses traços, qual que é a resposta rápida que você tem em determinadas situações, assuntos, ações, reações? Isso aí vai traduzir qual que é o seu público. O público que te segue, que te escuta, que compartilha você, ele é parecido com você. Ele é parecido. O público que segue o Carlinhos Maia é um público de favela que sonha um dia ter a vida que o Carlinhos Maia tem. É um público que viu que ele venceu e quer que ele ajude a vencer, nem que seja doando as coisas. Então, quem é você para que você se comunique com alguém? Qual que é a sua fonte? O que está jorrando daí de dentro? Aí você vai saber quem vai estar parecido. Quando você bebe, se a gente beber água da mesma garrafa, a gente está bebendo o mesmo líquido. E a origem é a garrafa. Então, se eu estou perto de você, estou consumindo o que tem dentro de você, eu vou me parecer com você. Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que é bom, né? Eu acredito que é bom, né? Eu não gosto dessa palavra, eu acho. Eu acredito que seria Ótimo. bom. Aliás, né? Quem vai achar que é ruim? Se bem que, igual você falou, os psicopatas, os sociopatas, se bem que o psicopata e o sociopata, às vezes ele nem entende que ele, né? Ele não tem a consciência da psicopatia e da sociopatia, né? Não é verdade? Mas eu acredito que sim. Que a gente estar nesse mundo para influenciar também, influenciar positivamente e mostrar para o mundo que o meu caminho também foi tortuoso, né? Foi complicado. Tive vários problemas de cunho religioso, discriminatório, de posicionamentos que eu tomei e que eu fui expulsos até de sociedade por conta dessa história, entendeu? Por eu não querer mais estar presente em um ambiente que só me fazia mal e por decisões que eu tomei, como se diz, eu fui rejeitado também, mas isso me transformou. A minha forma de pensar, o meu jeito de empreender, que hoje a minha paixão é empreender e hoje eu quero influenciar pessoas ao empreender. Eu quero chegar ao nível de falar o seguinte, olha, como que é a experiência, como que é a trajetória, o que eu preciso fazer, porque eu quero ser um empresário de sucesso. Então, dentro dos números, dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu acredito, eu vejo que eu posso hoje transmitir isso a outras pessoas, né? E hoje é o meu grande desafio, é a minha missão, transformar vidas através do que eu aprendi. Compreende? Com certeza. Então, igual você me perguntou, o que eu tenho? Eu acho que eu posso
sim, ajudar muitas pessoas dentro nesse sentido, né? E com outras coisas também, né? Que a gente não é só contador, né? A gente não é só empreendedor. A gente é pai de família e assim, casado, né? E assim por diante. É muito bom ser contador, você consegue contar o que falta dentro de alguém, talvez assim você consegue resolver. Não é verdade? Você é bom em cálculos. Não é? Como mentor de muitos políticos, influencers e empresários, qual é sua abordagem para identificar e desenvolver conteúdos para pessoas e com público-alvo? É legal, gosto dessa pergunta, porque tem muitas pessoas que têm curiosidade de saber como que eu consigo trafegar em nichos diferentes, lidar com pessoas diferentes. No meu trabalho, eu falo só sobre 3 pílulas no palco. Eu vou abrir para vocês uma que eu não abro nem nos palcos. Eu falo sobre audiência, nutrição e conversão. Mas antes desses 3 acontecerem, existe uma pílula aqui, ó, que é escondida, que a gente chama a pílula da identidade. Ou melhor, da crise de identidade. Porque quando alguém chega para mim e fala, Túlio, eu quero ser famoso. Você quer se parecer com alguém, mas com alguém que você não é. Então, os primeiros meses de trabalho meu é ajudar essa pessoa a descobrir quem ela é, a mudar a frequência que tem dentro dela. E muitos deles se surpreendem só com essa mudança. Aqueles que conseguem enxergar, tem uns que não conseguem enxergar. Porque a frequência da identidade, quando você descobre de verdade que você não precisa ser parecido com ninguém, as portas se abrem, até com aquela pessoa que você queria ser parecido. A frequência muda. Aí começa a fluir. Aí a gente consegue chegar perto da audiência. Mas até lá eu estou resolvendo uma crise de consciência ligada à falta de clareza da identidade, que não tem o Waze ligado, o GPS ali está com defeito, não sabe para onde está indo, está perdido. E muitos deles não sabem nem o que é o próprio negócio deles. Como que eu potencializo uma pessoa dessa? Complicado, né? Eu queimo ela. Então o primeiro passo hoje meu, que é o que me faz ter muitas desistências e muitas pessoas que renovam comigo, é esse processo de ajudar ela a descobrir o que é de verdade o negócio dela, o que de verdade tem dentro dela, para onde que ela está indo, qual o propósito, para ela parar de ser só um vassalo no nosso jogo dos suceranos, no nosso jogo de reis, no nosso jogo de manipulação. Porque o mercado a gente manipula do jeito que a gente quiser. Eu estou ensinando para essa pessoa sair disso. Você quer tomar essa pílula vermelha? Porque azul você está tomando todo dia que você consome o nosso conteúdo. Eu estou te dando a oportunidade de você ser o cara que vai dar as pílulas. Só que você não sabe para onde você está indo, o que você é. Você só quer ficar famoso. Eu vou deixar o que famoso dentro de você? Você quer se queimar com mais pessoas? Ótimo. Só que não é comigo, porque eu não sou esse tipo de empresa. Eu te indico um amigo que cobra até um pouco mais barato que eu, que vai te deixar famoso mais rápido. Mas eu tô pronto para poder assistir sua queda. Porque não tem nada de verdade aí dentro para ser potencializado. E descobrir no processo, depois que já alcançou o sucesso, é muito difícil. Olha para os MCs. Olha para grandes artistas. Olha para os atores, atrizes, que de repente constroem uma fama absurda. Olha para MC Loma. Construiu uma fama absurda e teve que aprender a lidar com isso tudo, principalmente quem ela é, com o que ela queria ser de verdade depois que ficou famosa. Imagina o conflito na cabeça dessa menina. Justin Bieber, que foi roubado a infância do cara, a adolescência do cara, ele teve que descobrir quem ele era com um monte de gente apontando câmera na cara dele. Será que você e outras pessoas estão preparadas para lidar com esse tipo de audiência? É melhor enfrentar o processo agora de se descobrir sem audiência. Para muitos isso é queimar dinheiro. Para outros isso é evolução. Depende de quem que a gente está transbordando. Próximo, vamos lá. Túlio, você conquistou diversos prêmios de inteligência social. Estratégia de conteúdos virais. Como você equilibra a busca por viralidade com autenticidade e integridade do conteúdo que você produz?
na questão de pulverizar? Vamos lá de novo. Essa é a pergunta do nosso amigo Rainer, né? Pode Então, vamos reformular, lá. sem problema. Você conquistou diversos prêmios de inteligência social Você conquistou diversos prêmios de inteligência social e estrategista de conteúdos virais. Como você equilibra a busca por viralidade com autenticidade e integridade de conteúdos que produz? O viral, a palavra viral, ela é muito perigosa. Porque quando se trata de ser viral no Brasil, eu estou falando em infligir algumas leis éticas, morais. Se você hoje levar para uma comunidade, você que está assistindo, for fazer um gesto de ação social, ou ter um ato de bondade, ser uma pessoa extremamente educada, respeitosa, não vai ter nada viral aí. Um exemplo. O Pablo. Vou pegar o Pablo. Meu amigo Pablo. Se ele falar com muita mansidão, ninguém para ouvir. Por que as pessoas só param para ouvir quando ele fala algo agressivo? Joga a mesa pro alto? Quando ele joga a mesa pro alto, quando ele dá uma tirada em alguém, quando ele é desrespeitoso com alguém. Porque tá todo mundo tão carente de colocar para fora a tristeza, a mágoa, a merda daquela vida que ele vive, que tá esperando alguém que tem audiência e peito para receber aquilo, fazer algo errado. Um exemplo disso é uma amiga minha que morreu esses dias e ressuscitou. A minha assessora de imprensa, a Alana. Hackearam o perfil dela e ela morreu. Postaram que ela estava morta. Eu estava lá em Los Angeles, fiquei desesperado. Falei, pronto. Morreu. Passou um pouco, ela me ligou, falou que hackearam o Instagram dela. E para ela foi bom. Porque ela viu o tanto que ela é famosa na morte dela. O tanto de gente que ofertou dinheiro para ela, pros familiares dela, para poder pagar o enterro dela. Artistas que apareceram do nada, contratantes que tinham desfeito o contrato, preocupado, falando que estava chorando por ela. A mente humana é muito louca. E os brasileiros estão potencializando a desgraça, o cancelamento. É mais bonito hoje você divorciar publicamente do que você assumir um relacionamento de verdade publicamente. É mais bonito você trair. Os valores estão invertidos. Cancelar pessoas hoje se tornou um hábito bom na cabeça dos brasileiros. E a culpa disso são dos influenciadores. São desses influenciadores que nós temos. A gente precisa por essa geração urgente. Então a palavra viral aí é muito perigosa. Tem gente que chega para mim e fala: Túlio, me transforme em um cara viral. Falei, beleza. Vamos postar que você traiu sua esposa? Vamos postar que você brigou com algum artista? Vamos te levar para uma festa, você vai pegar uma famosa? Isso é ser viral hoje. Você quer ir numa farofa? O que você quer? Você quer ser viral? Então a gente tem que colocar onde que é viral. Mas se você quer ter qualidade, entrega aí uma construção, que as pessoas que procuram qualidade, essas são um pouquinho mais difíceis de acessar o cérebro e o coração delas. Você um dia decidiu se tornar um influenciador. Como é que foi essa trajetória, Túlio? Como que foi esse pontapé inicial seu? Eu sou influenciador desde quando eu nasci. Antes de eu ser gerado na minha mãe, já tinha um propósito de influência sobre a vida dela. E esse propósito de influência veio através da minha vida, que seria para poder ajudar outras pessoas a transbordarem e ser atualizadas. Imagina que eu sou um software que elimina os vírus do seu sistema para que você receba aquela mensagem tão linda quando o seu celular é do ano, que tem uma atualização disponível para corrigir todos os bugs que forem instalados. O meu propósito é esse. Eu nasci com vários bugs que precisaram ser resolvidos. Meus pais foram competentes até certo ponto a resolverem esses problemas. O restante foi eu. Para que eu conseguisse ser essa atualização. Então eu sou influente desde quando eu nasci, porque a minha influência ela veio do reino. E eu vou te contar só um pedacinho disso, que eu não sei como está o nosso tempo. Não, tá tranquilo. No céu, quando houve a queda de Lúcifer, foi porque Lúcifer viu o trono.
Mas como que Lúcifer viu o trono de Deus se ele tinha acesso ao primeiro céu e o trono está no terceiro? Ele estava no segundo céu, desculpa, e o trono estava no terceiro. No segundo céu, isso dentro da teologia, da escatologia, existem as ruas de ouros. E só tem como chegar no terceiro céu se você for nobre. Então ele pegou as pedras preciosas e colou no corpo dele para que ele pudesse subir e ver o trono. Isso foi o suficiente para ele cancelar Deus, para ele ser hater, para ele sentir inveja, ter necessidade de aprovação, para ele ter todos os males que a internet não mostra, para juntar com vários parecidos com ele, que foi o transbordo que ele tinha, e despencar do céu. Hoje o Túlio, eu fui permitido a enxergar o trono também. Só que quando eu enxerguei, eu decidi ser nobre, parecido com meu pai, e não tomar o que é dele, porque o que é dele também já é meu. Porque a coroa já me foi passada. Então eu sou influente desde quando eu nasci, porque eu sei o que foi me dado, e eu sei qual que é o propósito disso que foi me dado. E muitas pessoas que podem entender ou não entender isso que eu estou falando agora, um dia você vai ser transformado, ou pela minha vida, ou pela vida de outro influente do reino, que está disposto, não pelo dinheiro, mas pela disposição de ser um nobre que já tem acesso ao dinheiro, te ensinar a acessar. Eu acredito que, como muitos brasileiros e mineiros, né, você veio de uma família tradicional. Super tradicional. E eu acredito que essa quebra de conceitos, né, ou seja, de uma família conservadora, como é que foi quebrar esse, não vou dizer um preconceito, mas esse conceito de uma família tradicional nessa transformação sua para o mundo digital, para se tornar um influenciador? Como que foi a visão da sua família com relação a isso? Eu juntei todos eles na sala e perguntei se vocês são conservadores por quê? Porque vocês são medrosos ou se conformaram com a vida de merda que a gente tem? E qual foi a resposta? Se você puder dizer. Não teve resposta. Que a maioria das vezes não tem. Né? Então toda família conservadora é porque aprendeu apenas como funciona dentro de um sistema. E não consegue sair dali porque é a zona de conforto. Você falou que os mineiros são muito conservadores. Como que fala? Que aconchega as pessoas, muito carinhosos, muitos anfitriões que têm esse aconchego. Por quê? Porque eles têm e já isso instalado dentro deles. Então eles precisam estar na zona de conforto. Eu gosto de estar na zona de confronto. Porque a zona de confronto me faz descobrir coisas e ter acessos que quem está na zona de conforto só assiste na TV. É isso. Hoje você está dividindo palco com grandes players de mercado e com projetos e grandes projetos em desenvolvimento também. A galera, só para vocês terem noção do network desse cara aqui, vou citar alguns players que ele está inserido no mesmo ecossistema. Pablo Marçal, Thiago Finch, Rainer Silveira, Cris Araújo, Patrícia Pimentel, Dr. Vioto e entre outros. Como é para você estar inserido no meio desta galera? Como é para eles ter eu inserido no meio deles? Não é uma boa pergunta? Porque eu sei o que eu sou bom para eles. Até hoje eu não descobri o que eles são bons para mim. Isso fica aí no ar para vocês. Não precisa nem responder mais nada. Eu acho que já é o suficiente. Não é verdade? Eles estão fazendo a parte deles para vocês, eu estou fazendo a minha para vocês. Então acho que não existe guerra entre a gente. Existe multiplicação. A gente multiplica entre nós. Falando um pouco dessa questão de ambiente, desenvolvimento pessoal, conte um pouco para a galera que está te assistindo o que você vê e qual a rotina e como você consegue desenvolver tanta coisa e tantos projetos ao mesmo tempo.
Eu sou altamente criativo. Na verdade, como é que você consegue organizar, né, o seu dia a dia, o seu tempo? Pessoas, treinando pessoas. Eu multiplico mais Túlios. Um dos Túlios multiplicados está aqui comigo, Wilson. Tá aqui. Eu preciso de mais pessoas que se pareçam comigo e que tenham essa mesma velocidade, porque eu sou 350. E consegue horas vagas. Eu tenho gestão no tempo. Então eu consigo gerir o meu tempo. E qualificar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que não é tão bom. Voltando lá atrás, uma coisa que eu acho interessante. Quando você começa a entender o seu valor e que não está entregue ao dinheiro, você consegue gerir o tempo para aquilo que tem valor e não aquilo que te traz apenas a escravidão do dinheiro. O meu valor está em entender aquilo que eu ofereço. Isso é muito bom. Quais são os desafios comuns que você enfrenta ao lidar questões financeiras no contexto do infoentretenimento? Eu falo que é um trava-língua. Não é? Quero ver você falar Caraguatatuba. E como você supera? Eu não vou nem falar, não vou perguntar. Quer que faça a pergunta de novo? Não, já entendi. Já entendeu. Excelente. Então, como desafio, infoentretenimento se chama informação através do entretenimento. O desafio hoje é conseguir fazer algo na lógica fast food da audiência. Algo rápido, de consumo rápido. E muita gente não está disposta a seguir esse caminho, que é um caminho sem volta. Então, o meu desafio está aí. Me reinventar todo dia nisso. Túlio, para nós finalizarmos, depois dessa aula, dessa mentoria que nós tivemos aqui hoje, que daqui a pouco vai estar subindo para o YouTube, para o Instagram, o que você deixaria de dica para as pessoas que estão te escutando aqui hoje, tá? Em meio a essa busca, né, essa perspectiva que elas têm? Qual conselho que você daria? Eu vou deixar 2 conselhos. Um conselho para o público que quer mudar de vida e para aqueles que estão só sentados na cadeira de alunos, naqueles que já mudaram de vida. É muito importante aprender, mas é muito importante também saber executar. Eu sei o quão é inspirador ter pessoas como eu direcionando, como o Pablo direcionando, como o Thiago direcionando, como a Cris Arcangeli direcionando e outros grandes players. Só que você precisa ter uma coisa chamada transpiração. A transpiração é a ação do movimento. Inspirar em pessoas como eu e como todos esses que eu citei, sentados apenas escutando o que a gente está falando, você vai reter apenas 13% para baixo. Com transpiração, você tem movimento, ação. E isso vai fazer você ser um de nós. Então esse é o conselho para você que até hoje só está sentado na cadeira de aluno. E para você que quer mudar de vida, comece mudando você. Entendendo o quão limitado você é. E eu sei que muita coisa te gera ira. E essa ira é só o reconhecimento do seu cérebro e do seu corpo que você ainda não é livre. E tá tudo bem. Eu sei que você tem uma sensação que você é livre, mas você não é. Mas você vai ser. Muda de dentro para fora. Comece higienizando o coração. Tamo junto até depois do fim. Ô Túlio, eu quero te agradecer muito pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu estou falando isso para a pessoa Túlio. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. Seja sempre bem-vindo a Belo Horizonte. Obrigado. Eu não tenho as chaves de Belo Horizonte, mas eu quero te dizer que você sempre será bem-vindo aqui. Muito obrigado. Tá? Eu quero pedir a vocês que possam nos seguir também nas nossas redes sociais. E daqui a pouco o nosso conteúdo vai estar também no YouTube. E é o recado que eu deixo aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.